Senhor, graças a Deus por mais este privilégio de estarmos aqui para conversarmos um pouco da Palavra de Deus. E hoje, dando continuidade à lição 5 dos jovens, onde todo o nosso trimestre iremos estar estudando a respeito do livro de Josué e das conquistas que nele estão registradas. A lição 5 hoje, ela traz como tema confirmando o concerto. Não é o concerto de Deus com o povo de Israel, confirmando a aliança que Deus ele tinha com o seu povo e tem com o seu povo. E nós sabemos que o povo deixou de confirmar este concerto durante a sua peregrinação no deserto, né? E depois que o povo chega agora em Canaã, Deus ele reestabelece essa aliança e ele diz para o povo: olha, vocês tiveram um período de sequidão espiritual, porém vocês são minha propriedade, vocês são minha herança, tá? Então Deus confirma o concerto dele com o seu povo. Amém? E hoje conosco não é diferente. Deus ele confirma confirma o concerto que ele tem com a sua igreja através do seu Filho Jesus Cristo e através do selo do Espírito Santo que todo crente tem. Né? Todo crente ele tem um selo, tem um penhor. Paulo escreve aos Efésios, ele fala que nós temos o penhor, o selo do Espírito Santo, para que todos saibam que nós pertencemos a Deus. Amém? Então, muito bem. O nosso texto do dia ele está inserido em Atos capítulo 7, o versículo 39, que é o relato da narrativa de Estevão, quando Estevão fala ao povo de Israel, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Então, nós vemos que os nossos pais, os pais aqui, seriam os antepassados do povo de Israel. O concerto que os antepassados do povo de Israel, eles não quiseram obedecer, mas eles rejeitaram e o seu coração, a sede das suas emoções, voltaram, se tornaram ao Egito. Porque no Antigo Testamento o coração é usado para descrever a parte dos sentimentos, intelecto, emoção, não sabia ainda do córtex frontal e toda essa questão cerebral, então se usava coração para as emoções. Então, de todo o seu coração, ou seja, toda a sua emoção, de todo o seu intelecto, eles voltaram, eles não quiseram o conserto de Deus. Eles rejeitaram. Então, aprendemos duas coisas com isso. Primeiro, que nós temos, assim como teve o povo de Israel, a opção de escolha. Então, eles não quiseram, eles rejeitaram. A opção deles foi rejeitar. Porém, sabemos que toda a escolha que fazemos, ela gera consequências. Então, aprendemos isso. Eu tenho possibilidade de escolha, mas as minhas escolhas elas vão gerar consequências na minha vida. E também aprendemos que a obediência a Deus, ela deve ser de forma voluntária, de todo o coração, assim como está escrito. Assim como eles rejeitaram no seu coração, a nossa obediência a Deus, ela deve ser voluntária, deve ser de todo o coração, de toda a nossa alma. Por isso que Jesus ele fala, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, ou seja, você por inteiro ame ao Senhor seu Deus, de forma submissa e de forma voluntária. Porque Deus ele não precisa de adoração, não precisa da nossa adoração. Deus ele tem anjos que o adoram. Isaías ele viu Deus assentado no seu trono e ele viu que voavam serafins ali e cada um clamava um ao outro, um cântico, eles cantavam para Deus: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus não precisa da nossa adoração, e uma vez que nós vamos adorá-lo, deve ser de todo o coração, em espírito e em verdade, assim como Jesus advertiu a mulher samaritana.
Então temos possibilidade de escolha, sim, mas essas escolhas geram consequências. Primeira lição. Segunda lição de muitas delas que nós podemos retirar desse texto é de que a nossa adoração e a nossa resposta a Deus deve ser de forma voluntária, deve ser de forma espontânea. Amém? A síntese da lição, ela nos traz a seguinte frase: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Então Deus ele firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Note que há uma diferença entre como o concerto foi confirmado com Abraão e como o concerto é confirmado conosco hoje, não é? Para Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão e ele exigiu como resposta que Abraão circuncidasse os nascidos da sua casa, os seus filhos. Ao 8º dia, esses filhos deveriam ser circuncidados. Era um pacto, a marca do pacto de Deus para com Abraão. E hoje, a marca do pacto que Deus tem com a sua igreja é a fé em Jesus Cristo. Então, a resposta que Abraão deveria dar a Deus de que aceitou a aliança era a circuncisão, que nós vamos abordar mais adiante. E a resposta que nós damos a Deus hoje, que aceitamos a nova aliança através de Cristo Jesus, é a fé. Então nós, através da nossa fé, estamos dizendo a Deus que aceitamos a sua aliança. E através da morte de Jesus Cristo, nós temos entrada nos benefícios que esta fé proporciona. Então, nós enxergamos a fé como as mãos estendidas. Então, a fé não salva ninguém. Ninguém é salvo só pela fé. Paulo ele fala em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, a fé é como se fosse as mãos estendidas para que Deus deposite a sua graça e para que, através da sua graça, nós tenhamos entrada nos benefícios que a salvação ela proporciona. Amém? Então, sabendo disso, vamos mais adiante nos objetivos da lição. A lição ela traz 3 objetivos específicos que nós deveremos alcançar ao término da aula. Primeiro, explicar o significado da circuncisão para os hebreus. O que a circuncisão significa para os hebreus? Porque veremos que ela era praticada entre povos antigos. Mas qual é o significado dela especificamente para o povo hebreu? Qual o simbolismo? Segundo objetivo, expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu. Quais foram os episódios fundamentais que aconteceram em Gilgal? Quais foram os episódios que marcaram a história do povo hebreu? Nós iremos ver isso também mais adiante. E por fim, o último objetivo, mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. Nós sempre vemos que no Antigo Testamento, muitos rituais, muitas liturgias, ou muitas comemorações, elas apontavam para a nova aliança, apontavam para Cristo, e a Páscoa é uma dessas festas, dessas comemorações que apontavam para Cristo. Então nós vamos ver o simbolismo que a Páscoa tem para o povo hebreu e também hoje para nós que aceitamos o livramento através do sangue de Cristo. Então, os 3 objetivos já especificados, vamos agora definir os termos. Não adianta estarmos falando de algo que muitas vezes nós não temos a ciência do que significa, vai ficar algo meio disperso. Então, queridos, nós primeiro iremos definir esses termos para que no decorrer da aula, quando esse termo venha a ser pronunciado, nós já saibamos o que ele significa. Então, primeiro termo, que é o tema da lição, o concerto.
Não, o que é o concerto? Não, o que é concerto você não conhece, não é concerto de arrumar, é concerto de aliança. Então, um concerto é o acordo entre pessoas ou entidades em vista de um objetivo. Um acordo visando um objetivo. Pacto, aliança. Então, o concerto é um acordo, um pacto, uma aliança. Em hebraico, o termo aliança provém da palavra berit, que significa cortar ou lapidar. Deus estava ali lapidando o seu povo através da aliança que ele faz com Abraão, lá no capítulo 17 do livro do Gênesis. Então, lá em Gênesis 17, Deus ele faz uma aliança com o seu povo por meio de Abraão. Então, nós veremos em Gênesis 17, com a escola bíblica, né? A Bíblia é a nossa ferramenta. Gênesis 17 e o versículo 8 até o versículo 14. Onde surgiu essa aliança? Em Gênesis 17, a partir do 8. E Deus disse a Abraão: te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, por onde Abraão havia peregrinado, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão ser-lhe-ei o seu Deus. Então Deus promete a Abraão a terra de Canaã. Amém? Disse mais Deus a Abraão, aqui já tinha mudado o nome para Abraão, disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Então note que era uma coisa que deveria ser passada, né? Até porque Deus diz que será uma aliança perpétua, assim como a possessão. E Deus diz: esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, povo hebreu, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Note que era com 8 dias o filho, circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, nascido em casa, comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado o nascido em casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Note que coisa interessante, estará a minha aliança na vossa carne. Deus falava ali para Abraão e para a sua posteridade. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será estripada, será arrancada intrinsecamente, será estripada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então veja que em Gênesis 17, Deus ele estabelece uma aliança com Abraão, e aí é onde surge o concerto, o pacto, a aliança. Ela surge justamente no versículo 17, é bem sabido por nós que o chamado de Abraão, ele já é bem antigo, vem de Gênesis 12, mas aqui especificamente Deus está estabelecendo essa aliança que ele tem com Abraão. Amém? Então, com ser definido, iremos para o segundo termo que nós vimos lá em Gênesis 17, se repetir por inúmeras vezes, circuncisão. O que vem a ser a circuncisão? A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. É uma marca da aliança de Deus com Abraão. Então, é a retirada da pele que protege aquela parte avermelhada, e isso era um sinal que Deus ele fez com Abraão. Então, removia-se essa pele. No latim, que da onde provém inúmeras palavras do português, circuncisão significa cortar em volta, circuncidar, cortar em volta.
Então a pele era cortada em volta, não é? Então a circuncisão nada mais é do que a retirada do prepúcio, né, do órgão sexual masculino. Amém? Ó, ela era realizada, onde vem a parte interessante, ela era realizada com uma pedra afiada, né? Especificamente uma pedra de pederneira ou sílex, em decorrência da sua grande dureza e do seu corte preciso e devido às suas quinas afiadas, que são produzidas quando quebradas. O sílex, ou a pedra de pederneira, ela foi utilizada e até hoje é, principalmente para produzir fogo, né? E em pontas de lanças, em pontas de armas de fogo, essa pedra foi utilizada porque realmente ela tem uma dureza muito grande e quando quebradas produzem quinas bastante afiadas, conforme os irmãos verão aqui. Aqui é um exemplo de uma pedra de pederneira ou sílex. Note que quando quebrada surgem, né, grandes partes que parecem mais uma lâmina, não é? As quinas delas são muito afiadas. Foi justamente e era justamente essa pedra que se usava nesse processo. Já existia o ferro, sim, aliás o bronze, né? Estávamos aqui no dado do bronze, segundo os historiadores, porém nada era mais preciso, parece até um bisturi cirúrgico, do que essas pedras chamadas pedras de pederneira. Vocês podem ver aqui, bem nessa região, que é uma pedra bastante afiada, bastante pontiaguda, e o seu corte era muito preciso, né? Tanto é que Deus ele recomenda que seu povo utilize essa pedra, é o que nós entendemos. A Páscoa. Então já vimos concerto, do que é a aliança, que é o pacto de Deus para com Abraão, especificamente aqui a circuncisão. Já vimos a circuncisão, o que significa, né? Depois veremos a sua implicação espiritual, sim, teológica também, mas o seu significado, né, o que ela significa em si, que é a remoção da pele do órgão sexual masculino, daquela parte superior. E a Páscoa. Na língua hebraica, esta palavra tem uma origem relacionada ao verbo passar, né? Em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 13, 23 e 27, nós vemos esse termo, que significa, onde significa que o Senhor pulou ou saltou por cima, poupando as pessoas que se abrigavam nas casas que tinham sangue do cordeiro, nas ombreiras e na verga das portas. Note que a Páscoa, a primeira Páscoa, ela foi comemorada quando o povo hebreu estava para ser liberto da escravidão do Egito. Então, a última praga, Deus fala, olha, vou enviar uma praga e todo o primogênito será morto, exceto aqueles que estiverem nas casas onde o sangue do cordeiro for passado, nos umbrais, na verga da porta. Então Deus, ele, através do sangue do cordeiro, através daquele sangue que já simbolizava o sangue de Cristo, na casa onde houvesse o sangue, Deus iria pular. Uma linguagem didática, Deus iria saltar por cima, ou seja, aquela casa estaria protegida e os primogênitos que ali estivessem, eles não seriam mortos, porque o sangue do cordeiro estava ali simbolizando que uma vida já foi sacrificada ali, que uma vida já foi ali findada para que outra tivesse a possibilidade de viver. É o que acontece conosco, né? Cristo, ele morreu por nós para que nós tenhamos uma nova possibilidade de vida, não uma vida física. A Bíblia fala que se esperamos em Deus somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Mas ele fala que nós devemos esperar, né, a nossa casa incorruptível, o nosso tabernáculo não feito por mãos que está nos céus. É isso que nós devemos esperar. E voltando aqui para o contexto da Páscoa,
Quando o anjo que estava incumbido de executar a sentença de matar, ele via o sangue nos umbrais da porta, então ele passava, ele pulava por cima, né, da ideia da Páscoa no hebraico. Muito bem. Então aqui nós vemos, né, uma imagem que nos dá uma ideia de como era passado aqui o sangue, né? E era justamente esse sangue que determinava se o primogênito iria viver ou se o primogênito iria morrer. Nós vemos algo muito semelhante quando os espias eles vão lá a Jericó e eles põem um fio de escarlata e falam: a casa que tiver um fio de escarlata, um fio vermelho, vocês não ataquem, porque foi a mulher que nos abrigou, em outras palavras. Então sempre a cor vermelha que simboliza o sangue já apontava para Cristo desde o Antigo Testamento. Desde Abraão, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaque e aparece um cordeiro, e lá em João 8,56, Jesus fala: Abraão, vosso pai, viu o meu dia e vendo, alegrou-se. Então desde lá Abraão, Deus já mostrava, desde o Éden, muito antes, Deus mostrava que o cordeiro haveria de ser morto, porque o cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo e antes da fundação do mundo, é que a Bíblia fala, né, Apocalipse 13:8, 1 de Pedro e tantos outros textos. Então aqui o sangue simbolizava que Deus iria passar por cima e o primogênito que estivesse nessa casa não seria morto, seria livre da última praga, que foi a morte dos primogênitos. E só para esclarecimento, né, nós passamos o período de Páscoa e nós vemos tanta gente comprando ovos de Páscoa, e chocolates e cestas de Páscoa. Mas afinal, o que tem a ver chocolate com a morte de um cordeiro e ervas amargas com um chocolate doce e gostoso em uma cesta com um papel bonito, né? No sentido teológico, não tem nada a ver. O surgimento desse personagem, que é o coelho, tem relação com o paganismo. Muitas culturas pagãs organizavam inúmeras festividades durante a primavera, justamente para celebrar o renascimento e promover a fartura. Então, depois de um gélido período de inverno, chegava-se a primavera, trazendo todas as flores e o renascimento, e aí eles festejavam esse renascimento. E um desses festejos era dedicado à deusa da fertilidade, chamada Eastre ou Eostre, nome que provavelmente deu origem à palavra Easter, que por sua vez significa Páscoa em inglês. Então veja que tem origem no paganismo lá, quando as pessoas comemoravam essa festividade do renascimento, né? Esta divindade lá que nós vimos, Eostre, guardava uma forte relação com os dois símbolos utilizados pelos antigos europeus para representar a fertilidade, a lebre, né, e o ovo. Depois surgiu o costume de criar pequenos ninhos para que os coelhos pusessem ovinhos, e eventualmente os ninhos se transformaram em grandes cestas e ovos coloridos foram sendo substituídos por doces, chocolates e pequenos presentes. Então daí onde vem essa história. E hoje, até hoje na Europa, em alguns países, eles utilizam ovos cozidos, pintados, e escondem, né, por cômodos da casa. Daí as crianças vão procurar esses ovos e quando encontram esses ovos de galinha, né, cozidos e pintados, daí eles ganham os chocolates e os doces. Então, note que essa cultura ainda persiste até o dia de hoje, mas ela tem origem no paganismo, tá certo? Lá nos primórdios, no continente europeu. Muito bem. Aí nós vimos lá a imagem da porta pintada, os seus umbrais de sangue, e como era feito essa pintura, entre aspas. Usava-se uma planta chamada isopo. O isopo lembra até ensopar, não é? Ensopado. O isopo era uma planta citada na Bíblia que era utilizada em rituais de purificação pelos judeus, por ter folhas que absorvem líquido, muito semelhante à hortelã, tem uns pelinhos.
veremos aqui, o isopo era amarrado em forma de molho e utilizado como uma espécie de brocha, semelhante a um pincel. Era muito utilizado para aspergir e respingar líquido, seja água, sangue ou vinagre. As suas folhas são muito semelhantes à da hortelã e seu aroma é mentolado e bastante agradável, o que ajudava também na questão do sangue, do cheiro do sangue. Ela já dava uma quebrada ali, aquele cheiro do sangue. Ela tem esse aroma mentolado, agradável. Então já se unia o útil da poder e absorção que ela tinha com esse cheiro agradável que ela exalava. Muito bem, então aqui é a planta, o isopo, né? Vocês podem, aqui é a ilustração e aqui é a planta real. As suas folhas são bastante semelhantes à hortelã, como eu falei, elas são têm um poder de absorção muito grande, então facilitava muito para que os hebreus passassem o sangue ali nas vergas da porta e ainda ficasse um cheirinho, né, menos de sangue, vamos chamar assim. Muito bem. Então vimos o conceito, não é, que é a aliança, o pacto de Deus com Abraão. Nós vimos a circuncisão, que é a remoção da pele que cobre a parte avermelhada do órgão sexual masculino. Nós vimos também o que quer dizer Páscoa. Já vimos em Gilgal, não é? A cidade que vai ser abordada pelo segundo tópico da lição. Em Gilgal significa uma roda. Rolo ou círculo, foi o primeiro local de acampamento israelita depois de cruzar o Jordão. Então eles vieram na sua marcha, eles passaram ali o Jordão para chegar em Jericó, e o primeiro local de acampamento dos judeus foi justamente Gilgal. Então depois de cruzar o Jordão, e o principal centro de operações militares durante as campanhas de conquista, foi de lá que Josué ele fez, né, as campanhas militares. Localizada a oeste do Jordão e a leste de Jericó, Gilgal foi um lugar de recomeços para o povo hebreu. Então, hoje, nós podemos usar esse termo aqui, Gilgal, e aplicar em nossa vida, que nós devemos estar no lugar onde Deus quer que estejamos para que o recomeço dele venha. Eu vejo que o povo peregrinou durante 40 anos no deserto. Sim, Deus mandou maná, Deus fez sair água da rocha, mas quando chegou em Gilgal, teve recomeços não só materiais, mas também recomeços espirituais. E nós iremos ver isso no decorrer da nossa lição. Chegando aqui na lição propriamente dita, nos tópicos da lição, o tópico 1 nos diz circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Primeiro tópico, o subtópico do tópico 1, a aceitação do pacto abraâmico. Abraão aceitou o pacto de Deus. Uma marca de Deus e uma marca que era requisito para ser um guerreiro. Amém? Então, através da circuncisão, Abraão mostrava para Deus que aceitou o pacto. Deus reconhecia o povo hebreu como seu povo, e essa marca requisitava alguém para ser um guerreiro. Nós lemos lá em Gênesis 17 que se alguém não fosse circuncidado, deveria ser arrancado do povo, não é? Então não era mais um hebreu, uma linguagem mais atual. Ou seja, para ser um guerreiro de um país tem que ser do país, e se não era circuncidado, não era de Israel. Logo, não era um guerreiro de Israel e não tinha a bênção e a proteção de Deus. Então, sabendo disso aqui, lá em em Josué, no capítulo 5, no versículo 2 a 12, que é a nossa leitura, Deus, ele fala para Josué, capítulo 5 e o versículo 2. Diz assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e volta a circuncidar o povo ou os filhos de Israel. Então, quando Deus diz assim, torna a circuncidar, é bem interessante que Deus ele está relembrando ao povo que o povo pertence a Ele.
olha, vocês passaram todo esse tempo sem circuncisão, porém vocês são minha propriedade, foi eu que permiti, agora eu estou relembrando a vocês e vocês pertencem a mim. Então nunca é tarde para voltar para o caminho da obediência e da comunhão. Não importa quanto tempo nós passemos ou alguém passe distante de Deus, nunca é tarde para que essa pessoa volte para a comunhão, volte para o caminho da obediência. Então, se você está assistindo a esse vídeo e já faz algum tempo que você está distante da comunhão, distante da promessa e dos pactos de Deus para a sua vida, hoje pode ser o dia que você volta para o caminho da obediência, porque hoje Deus está relembrando a você que você pertence a Ele, que você é povo dele, que você precisa ter a marca dele, E embora os pais, os antepassados do povo já tivessem recebido a circuncisão, agora era a hora que Deus estava dizendo para aquele povo: olha, os seus pais tiveram a experiência deles, tá tudo bem, isso é muito bom, mas eu quero que você mesmo tenha a sua própria experiência. Então, jovem, é momento de nós buscarmos a Deus para que nós mesmos tenhamos as nossas próprias experiências com Deus, para que nós mesmos passemos pelo período de aprovação de Deus, que é muito bom ouvirmos testemunho, ouvirmos de pessoas que foram abençoadas, ouvirmos de pessoas que oraram e Deus fez milagres, mas será que nós mesmos temos experiência com Deus para resistir aos dias maus, para resistirmos a tantos problemas, a tantas privações, a tantas frustrações que passamos na nossa vida? Será que nós mesmos temos experiências para, no dia mau, estarmos firmes, como Paulo fala em Efésios, para que possamos resistir no dia mau? Então, é isso que Deus está falando para o povo de Israel. Eu quero que vocês tenham experiências comigo. Eu estou relembrando para vocês que eu sou o seu Deus, e vocês têm que lembrar que vocês são o meu povo, que vocês são minha propriedade, que eu chamei vocês, que eu dei o nome a vocês, que eu fiz de vocês uma nação forte. Então relembre isso e prepare-se para viver o novo de Deus, a novidade de Deus. É certo que assim como foram para os hebreus bastante doloroso, eu creio que muito mais para eles do que para nós, mas nós também devemos ter esse processo de lapidação. Agora é uma ilustração que fala da águia, que a águia, quando está no período que precisa de renovação, ela voa para um penhasco muito alto e bate com seu bico em uma pedra até que ele caia, depois espera que seu bico ele cresça novamente, daí arranca as penas, arranca as unhas e toda aquela parte velha, ela arranca aquilo lá, se despoja de tudo aquilo que é velho e se reveste do novo e voa para a sua vida novamente. Então o cristão muitas vezes precisa ser como uma águia nesse sentido, de se despor, se despir, se despojar de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que é peso, que é tralha na sua vida, e buscar a renovação que vem da parte de Deus. Então nós vimos que a partir da circuncisão, Deus ele agora recebe o povo como apto para adorá-lo. Aqueles guerreiros estavam aptos para guerrear. E agora o maná cessa. Quando o povo chega em Gilgal, o maná cessa. A gente vê que o maná caiu durante anos no deserto, mas quando chegou em Gilgal, o maná cessou. E eu penso, será que alguém não blasfemou de Deus? Será que quando viram o maná cessar, será que não falaram assim: mas Deus nos trouxe aqui e agora o maná cessou, e o que é que nós vamos comer? Muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que Deus quer abençoar e essas pessoas ficam blasfemando, ficam reclamando de Deus.
possivelmente como aconteceu, o maná cessou, e agora o que nós vamos fazer? As pessoas se desesperam, né? Mas Deus tinha algo novo, Ele tinha do fruto da terra, do trigo da terra, de todas as bênçãos que a terra de Canaã, uma terra fértil, que não tem registro de falta de água, em contrapartida o deserto tinha muito registro. Então veja que mesmo em uma terra boa, em uma terra farta, o povo ele reclamava. Então, se cessou alguma bênção de Deus na sua vida, não se desespere, né? Espere, porque Deus ele tem novidades para você. Deus tem coisas novas. Muitas vezes, mediante circunstâncias, quando Deus nos priva de alguma coisa, a primeira opção que temos é reclamar, é blasfemar, é injuriar. Porém, Deus não quer isso, Ele quer nos proporcionar coisas novas. Nós devemos ter essa visão clínica e espiritual para ver aquilo que Deus realmente está querendo fazer em nossa vida e não blasfemarmos como o povo fez, né? E esse é um dos motivos pelo qual o povo sofreu tanto, né? A língua que blasfemava contra Deus. Então, muito bem. Primeiro, circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. A aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão é a remoção, a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino, né, conforme falamos. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde, que a circuncisão se proporcionava benefícios tendo em vista a saúde, mas muito mais que isso, a circuncisão aqui estudada era um ritual, né, que os hebreus faziam e traziam. Note que a circuncisão não trazia a concretização da aliança, mas a resposta humana da aliança, do conceito. Era, portanto, um ato de obediência e de fé. Então a lei estava mostrando que obedeciam a Deus, que tinham fé nas suas promessas e que eram submissos a Deus. Então nós vimos como que ela era realizada com a pedra, conforme aqui nós já falamos. Note que a circuncisão não se resume ao ato físico, não é? Paulo fala assim, não é circuncidado aquele que o é na carne, mas aquele que o é do interior. A circuncisão não tinha validade alguma se o circuncidado não fosse uma pessoa espiritual e que cumpria os desejos e os desígnios de Deus. É muito triste ver que os judeus, que os hebreus, eles resumiam a circuncisão a só um ato físico, só a parte da remoção do prepúcio, mas não é. A circuncisão vai muito além. A circuncisão traz um teor espiritual, traz um teor simbólico de que aquele povo pertencia a Deus e pertence a Deus, assim como nós hoje, mediante a marca do Espírito Santo. Então, muito bem. Então, com a aceitação do pacto. Então, a circuncisão é a resposta do povo dizendo que aceitou o concerto com Deus. Ponto 2. Uma marca de Deus. A circuncisão produziu uma marca de autoridade e comunhão para demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Veja só, uma marca de autoridade, de poder, de comunhão, uma marca que dizia que Deus aceitava alguém para adorá-lo. E isso é triste, porque o povo passou 40 anos no deserto e ninguém foi circuncidado. Todos os circuncidados morreram no deserto ali. Depois, se vocês puderem ler Números 14, você vai ver que o povo ele não quis mais tomar a terra de Canaã. Isso aborreceu muito Deus. E Deus agora deixou o povo fazer o que eles queriam. Eles não queriam levantar líderes para si mesmos, eles não queriam desistir de Canaã. Então Deus ele deixou o povo de mão nesse sentido. Porém, note que eles estavam privados, né, dessa bênção que é Deus aceitar uma alma para adorá-lo. E note aqui que a circuncisão era tão relevante que Moisés e Zípora tiveram um incidente muito grave, né, quando Deus ele tenta matar Moisés porque os seus filhos não eram circuncidados, né? E
Como que isso aconteceu? O filho não é circuncidado, Deus se encontrou com Moisés, com a linguagem mais simples, Deus se encontrou com Moisés e intentou matá-lo, porque seu filho não era circuncidado. Ele casou com uma midianita, Zípora, e agora, quando Moisés está doente, note que Zípora apressadamente, ela vai lá, pega uma pedra, circuncida o seu filho e lança o prepúcio do seu filho aos pés de Moisés e fala: tu me és um marido sanguinário. Você pode ler isso lá em Êxodo 4, do 24 até o 26. Então note que Zípora, ela ainda era meio, estava convertida, mas não estava tanto, né? Você vê que ela faz a circuncisão, mas depois tem aquela atitude de jogar o prepúcio aos pés de Moisés, dizendo: certamente me és um marido sanguinário por causa da circuncisão. E os midianitas, eles conheciam, né, esse processo de circuncisão, uma vez que são também descendentes de Abraão, quando Abraão casa com uma mulher chamada Quitura, né, que daí vem os midianitas. Vocês podem ver também isso lá em Gênesis 25, quando Abraão ele casa-se novamente. Pois muito bem, era uma marca de Deus, né, que demonstrava que Deus ele aceitava alguém para adorar. E a partir desse momento aqui, onde Moisés tem o seu filho circuncidado, o autor ele põe assim: é triste notar que a geração que saiu do Egito, eles, não obstante circuncidados na carne, não tinham o coração e os lábios circuncidados. Então note que Deus ele dá sim valor ao pacto abraâmico, porém o valor maior que ele dá é um coração circuncidado, é um coração despojado de tudo aquilo que não agrada a Deus. É isso que é um desafio. Então era um grande desafio da geração do Êxodo, da geração que saiu do Egito, né? Era um grande desafio dela e da nossa também, ser obediente a Deus em tudo e não apenas na aparência. Porque, irmãos, o Evangelho ele não é uma religião de aparência. O Evangelho não é algo externo, mas sim interno. E do interno é que flui para o externo, não é o contrário. Porque a gente pensa que tem que ser santo no exterior para que o interior seja santo, e não é assim que funciona. Primeiro, nós devemos ser santos no interior, e o nosso exterior será santo. É o que Jesus falou, que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque do coração do homem saem os crimes, adultérios e toda sorte de malefícios. Então, vimos que era a aceitação, não era a circuncisão, não era a concretização da aliança, mas era a resposta humana à aliança. Primeiro, era uma marca que possibilitava alguém adorar a Deus, era uma marca que demonstrava que a pessoa tinha comunhão e que Deus aceitava ela para adorar, né, e para ser um guerreiro também. É o que nós vamos ver aqui. A circuncisão era um requisito para ser um guerreiro e para comer a Páscoa também. Ou seja, lá em Êxodo 12, 44 e 48, fala que só era um requisito para comer a Páscoa, só podia comer a Páscoa quem fosse circuncidado. Então Deus ele tinha essa ligação muito estreita com a circuncisão, porque realmente era uma marca que o povo deveria ter. Então, só poderia comer a Páscoa quem fosse circuncidado. Bem como só poderia ser um guerreiro aquele que fosse circuncidado. Por quê? Porque ele não poderia lutar as guerras do Senhor se ele não fosse submisso a Deus e se ele não tivesse a marca de Deus como penhor da sua segurança. Quando Deus aparece a Abraão, fala: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, note que um guerreiro ele estaria desprovido da segurança, da proteção de Deus se ele não fosse circuncidado. É por isso que Davi ele insulta, Golias, dizendo que ele era um incircunciso por 2 vezes.
ele estava dizendo a Golias: Golias, você não circunciso, você não tem a marca de Deus, você não tem a proteção de Deus, você não tem a bênção de Deus. Eu tenho, mas você não tem. Então a circuncisão, ela trazia essa segurança, né? Nas nossas pelejas, a única segurança que temos conosco é a obediência a Deus. Pois a estratégia, a perícia humana, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Lá no Salmo 46 fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente, né, na hora da angústia. Jeremias 9, 23 e 24, Deus fala ao povo: aquele que se gloriar, não se glorie na sua força, não se glorie nas suas riquezas, não se glorie do seu entendimento. Aquele que se gloriar, se glorie em me conhecer, porque de Deus vem a segurança. Então Deus, ele marca, né, o seu povo através desse pacto que é a circuncisão. E aqui ele põe uma coisa interessante, ele fala assim: pense, por qual razão Deus permitiu que a geração que entraria em Canaã ficasse um longo período sem ser circuncidada no deserto? Justamente por causa da desobediência. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 24, a Bíblia fala: pelo que Deus os abandonou às suas próprias concupiscências. Então Deus meio que deu um tempo ao povo. Deus ficou bastante irritado com a obstinação, com a desobediência, com a murmuração do povo. Tanto é lá que em Êxodo 32 e 7, quando o povo constrói um bezerro de ouro, Deus está tão irritado com o povo que ele diz a Moisés: Moisés, o teu povo que tu fizeste subir do Egito, nós que era o povo de Deus e que Deus fez com que o povo subisse do Egito. Porém, Deus estava tão irritado com o povo que falou para Moisés: Moisés, é o teu povo que tu fez subir do Egito. Eu não tenho nada a ver com esse povo obstinado, desobediente. Então Deus, através da desobediência, ele permite que esse povo passe 40 anos sem ser circuncidado. Muito bem. Tópico 2, um lugar chamado Gilgal. Primeiro, Gilgal é um lugar de aliança. Gilgal foi um lugar da renovação espiritual, da renovação da aliança. Foi em Gilgal que Deus, ele mandou que Josué circuncidasse novamente o povo. Ou seja, Gilgal é um lugar de recomeço, é um lugar da aliança, é um lugar onde Deus, ele estava agora retomando a aliança que ele tem com o seu povo. Então veja só, Gilgal foi um lugar da renovação da aliança com o Senhor, onde havia 2 requisitos: a ambiência, né, o ambiente propício além de comunhão com Deus, e a unidade dos propósitos israelitas. Deus, ele permitiu que o povo ficasse sem circuncisão porque não havia unidade nos propósitos. Quando Josué e Caleb chegaram de espiar a terra, uma terra muito boa, dá para a gente ir lá e dá para a gente conquistar, porque Deus, ele vai proporcionar isso. E os outros espíritos falam: não dá, a terra tem muito gigante, nós somos como gafanhotos. Então não havia a unidade. Uns queriam conquistar a terra e outros não queriam mais. Então não havia essa unidade. E durante esse período de 40 anos, você vai ver lá em Números 14 que morre muita gente dos antigos e Deus começa agora com uma nova geração. Porque essa nova geração agora, todos eles vão ter a unidade de propósito, que é conquistar a terra prometida. Então veja, o doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem que ficar retidos no mesmo lugar até sararem. E isso ensina para a gente paciência, né? Nós não podemos nos precipitarmos, porque Deus, ele tem um tempo específico para tudo. Então muitas vezes nós não estamos tão bem assim como deveríamos, e mesmo assim queremos tomar atitudes precipitadas. E o povo de Israel não fez isso. Eles esperaram até sarar, paciência. Nessa geração do miojo, né, do leite instantâneo, que tanta gente aí sem tempo e aquela correria toda, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos sermos pacientes e esperar o tempo certo e agir. Então em Gilgal, eles foram circuncidados porque havia um ambiente propício para isso, o povo estava em comunhão, tinha o mesmo propósito,
e eles foram restaurados em Gilgal. Em Gilgal, o opróbrio do Egito, a vergonha do Egito foi removida. Então, não há vitória sem consagração, não há vitória sem a morte do eu, não há vitória sem submissão a Deus. E foi isso que eles fizeram, se submeteram a Deus para conquistar a vitória. E lá em Gilgal, Deus, ele proporcionou isso. Então veja que foi um lugar da aliança, um lugar onde recomeçou, né, depois de 40 anos, 39 anos ali sem comemorar a Páscoa, 39 anos sem comemorar a Páscoa, 40 anos sem a circuncisão, eles voltaram a comemorar a Páscoa e a se circuncidar. Então veja, lugar de exaltação. Naquele lugar, Deus, ele removeu, ele rolou para longe a vergonha que o povo ele tinha sobre si. Vergonha por quê? Porque o povo ele estava em pecado, o povo pecou, as atitudes pecaminosas do povo promoveram vergonha sobre si. A lição aqui ela fala que essa vergonha, esse vexame, essa desgraça eram devido às atitudes pecaminosas que os hebreus tiveram durante o deserto. Não tem a ver com a escravidão em si que passaram, não era a vergonha da escravidão, mas a vergonha do pecado, porque o pecado ele é muito pior do que a escravidão. Não é? Há escravos que são fiéis a Deus, assim como nós vimos no Novo Testamento, e também no Antigo, o caso de Onésimo no Novo Testamento, um escravo fiel. Porém, eles eram escravos, mas muito pior do que ser escravo no Egito era ser desobediente ao Deus que tirou eles de lá. Então esse opróbrio da desobediência foi removido quando eles entraram em Gilgal e foram reinseridos num pacto de Deus, um pacto espiritual. Muito bem, então vimos lugar da aliança, onde Deus reafirma a aliança, um lugar de exaltação, onde Deus remove o opróbrio e a vergonha do povo pelos seus pecados, e um lugar de prosperidade. Israel andou durante 40 anos ali no deserto, entre acampamentos, num lugar onde não havia água, e agora eles estavam, depois do Jordão, eles passaram o Jordão. Há quem diga que simboliza o batismo ali, passar pelas águas do Jordão, mas note que eles estavam no lugar seco, e agora não mais. Eles passaram o Jordão, agora eles tinham água. E em Gilgal, o primeiro acampamento que eles tiveram, não há registro de água. Há um tempo da vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, são tempos tenebrosos. Porém, nós precisamos ter paciência e aguardar o fim do deserto para que a bênção de Deus ela venha sobre nós. Porque Deus saciou o povo muitas vezes com a água da rocha no deserto, mas para nós ele diz que rios de águas vivas fluirão no nosso interior. É preciso ter fé em Deus, mesmo em tempos de crises como o que estamos vivendo agora. Tempos de crise onde pessoas estão desesperadas, onde pessoas não sabem o que farão amanhã, não sabem como será o futuro, há uma incerteza, uma instabilidade na economia, que vai gerar problemas de emprego, e o pessoal está muito instável e é comum no ser humano. Nós vemos só o agora, porém, nós precisamos ter paciência e aguardar o fim do deserto, porque, como diz aquele velho hino, Canaã é logo ali. Amém? Por fim, o último tópico, a primeira Páscoa. A Páscoa, ela foi instituída por Deus em Êxodo capítulo 12, onde Deus falou que um cordeiro deveria ser morto, eles deveriam comer pães sem fermentos, que denota aí uma contaminação, uma levedura, uma fermentação. E ele diz assim: a primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sobre a orientação de Moisés. Um cordeiro deveria ser sacrificado para cada família. Note que um cordeiro vivo é uma coisa linda, muito bonitinho, fofinho, porém um cordeiro vivo não pode salvar ninguém, não poderia salvar ninguém. Era preciso que o cordeiro fosse morto. Então, eles pegavam esse cordeiro no 10º dia do mês de Abib ou Nissan, que é março, mais ou menos abril, nosso mês, e eles pegavam no dia 10
e até o dia 14, 4 dias, eles estariam ali avaliando aquele cordeiro, e depois que realmente vissem que não tinha mácula, não tinha nenhum defeito, esse cordeiro era sacrificado. Ok? E depois do sacrifício, eles deveriam comer esse cordeiro assado com ervas amargas, que simbolizava ali o sofrimento e a escravidão no Egito, e com pães asmos, pães sem fermento. Deveriam comer apressadamente, deveriam comer com as sandálias nos pés e deveriam comer com os lombos cingidos. Por quê? Porque a libertação estava próxima. Deveriam comer às pressas para que, quando chegasse o momento da libertação, eles pudessem sair. Já estariam vestidos, já estariam alimentados. Note que o cordeiro, ele salva, o sangue dele proporciona livramento, mas só a carne do cordeiro proporciona força, o alimento para a nossa jornada espiritual. Então nós devemos sim nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentarmos do cordeiro de Deus, que ele nos dá vida e nos dá força para caminharmos e vencermos o deserto. Então note que a Páscoa foi comemorada em Êxodo 12, um ano depois, em Números, capítulo 9, no segundo ano de peregrinação, não tinha mais Páscoa, note que foi 2 vezes. A Páscoa de Êxodo 12, a Páscoa de Números 9, e depois não tiveram mais Páscoa até que chegaram em Gilgal, que foi o lugar do recomeço. Mas por que não tiveram Páscoa? Porque Deus estava irado com o povo estava desobediente, e os desobedientes não têm direito às bênçãos do Senhor. Então, pela desobediência, o povo foi privado das bênçãos. Então, a primeira Páscoa, Êxodo 12. Você pode ler todo o capítulo, você vai ver detalhes magníficos sobre a Páscoa. 3.2, a Páscoa, um memorial judaico perpétuo. Era de geração em geração, teve um período de interrupção. Deus, ele preferiu interromper a Páscoa a conviver com o povo que estava em pecado e desobediência. Veja só a gravidade que o pecado ele traz sobre a vida do povo de Deus. Muito bem, a Páscoa foi estabelecida em um memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada, tá? Então, 2 motivos. Eles eram incircuncisos e eles eram incapazes de promover uma liturgia correta desse memorial. Então, a primeira vez que foi comemorada foi na saída do Egito, a segunda vez aconteceu no deserto, e a terceira vez só quando entraram na terra prometida, quando estavam unidos e tinham o mesmo interesse. Ponto 3, Páscoa, um símbolo poderoso. A Páscoa ela apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Não se tratava apenas, irmãos, de uma mera celebração religiosa, mas de um culto a Deus, pelo Cordeiro que ele ofereceria na cruz do Calvário, mas que já tinha sido oferecido no intento de Deus antes da fundação do mundo. Então, era um culto a Deus por aquilo que ele proporciona para o seu povo, e para mostrar que um cordeiro da parte de Deus viria, se faria homem e se faria semelhante a nós e morreria em nosso lugar. Então note que lá em João capítulo 10 ele fala que ninguém tira a minha vida de mim. Jesus fala, eu mesmo a dou. Então note que ele veio voluntariamente e se entregou por nós, e nós deveremos e devemos viver voluntariamente em obediência a ele, né? Resumidamente aqui, circuncisão no ensino teológico e no conhecimento popular, e Páscoa no ensino teológico e no conhecimento popular. Para nós, o ensino teológico de Páscoa,
aliança feita com Abraão e seus descendentes. Para o conhecimento popular, a circuncisão é uma imposição cultural. No ensino teológico, a Páscoa é a saída do Egito e a última praga, a morte dos primogênitos. Para o conhecimento popular, a Páscoa é chocolate e coelho. Né? Que vocês viram que tem origem aí no paganismo e que coelho e chocolate não tem nada a ver com a saída do povo do Egito, com a morte dos primogênitos e com a libertação do povo. Pois muito bem. Aqui eu pus alguns mapas do Êxodo das campanhas militares para a conquista de Canaã. Aqui é um mapa bem didático, não é tão detalhado, mas vocês veem aqui todo o trajeto que o povo faz. Aqui é onde teve a rebelião. Note, eu acho muito interessante que o povo vai para Jericó, para Canaã, espiar Canaã. Jericó é o outro momento. Os espiões vão para Canaã e voltam para Cádiz. Quando chegam aqui, eles falam: Moisés, não dá para a gente conquistar a terra, tem gigante, não dá para a gente ir, vamos voltar ao Egito, não queremos mais essa vida de peregrinação. E note que Deus fica tão irado com o povo, que Deus faz que o povo dê uma volta onde já tinha passado. Olha só aqui, ó. Deus faz com que o povo peregrine ainda mais. Por que Deus faz isso? Lá em Números 14, quando vocês leem, vocês vão ver que para cada dia que espiaram a terra, 40 dias, Deus faria com que passassem 40 anos no deserto. Então aí Deus faz eles darem toda essa volta aqui até chegar em Jericó. Aqui é um mapa mais detalhado, porém a qualidade não está tão viável, mas aqui eles mostram aquela volta que eu falei aqui para vocês, né? E toda a trajetória. No último, as campanhas aqui, ó, de Gilgal, eles vieram, né, do Egito, subiram Monte Nebo aqui, passaram o Rio Jordão, né, aqui, passaram o Rio Jordão, chegaram e aqui em Jericó e aqui em Gilgal é onde Deus reafirma o conceito e onde Josué, mediante a intenção de Deus, conquista toda essa terra de Canaã que Deus prometeu a Abraão desde os primórdios. Amém? Então, concluindo, Deus faz uma aliança com o povo, porém o povo precisava fazer a sua parte no concerto. Né? Os desobedientes, eles ficaram 39 anos sem celebrar a Páscoa, mas depois desse período, com a chegada em Gilgal, Deus estabelece novamente a retomada do seu concerto. Deus estabelece novamente a comemoração da Páscoa e agora a vergonha do Egito foi tirada, porque o povo estava vivendo novamente o pacto com Deus, a aliança com Deus e as bênçãos espirituais. Bem, que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, que nesse tempo de crise possamos lembrar que nós temos um pacto com Deus e nós precisamos viver todos os dias esse pacto, sabendo que temos a bênção, a proteção e a provisão de Deus para nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.